Olá a todos, meu nome é Caio de Souza Gomes e para a disciplina de síntese orgânica eu vou apresentar um material intitulado Drogas aprovadas pelo FDA entre 2015 e 2019. O processo de desenvolvimento de fármacos ele é um processo bastante longo e bastante custoso. Em geral, como funciona o desenvolvimento de um fármaco? A partir do momento que o alvo é selecionado, diversos estudos são realizados para identificação e ou criação de uma molécula-alvo, né, de uma molécula líder, ou seja, que tenha eficiência contra esse alvo pré-selecionado. Então, a molécula que for mais eficiente, né, que apresentar bastante resultados no quesito eficiência, é passada para a etapa seguinte, que são os ensaios pré-clínicos, que são testes realizados em modelos animais. Após a comprovação da eficácia e da segurança dessa molécula nos testes de fase pré-clínica, iniciam-se então as fases clínicas, que são os diversos testes realizados em voluntários humanos, até a aprovação desse composto como um fármaco. Em geral, menos de 10% das moléculas que são testadas lá no começo chegam à fase de liberação para uso para o tratamento. Né? E diversas doenças são utilizadas como alvos terapêuticos. Nesse trabalho mostrado pelo grupo do professor Baron, diversas doenças são apresentadas e eu selecionei aqui o HIV. O HIV ele é o vírus da imunodeficiência adquirida. Ele é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, invadindo as células TCD4. E o vírus HIV leva a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma coisa que muitas pessoas confundem é que nem todo portador de HIV possui AIDS. Né? No mundo, desde 2001, o quadro de infecções de, HIV, de pessoas aidéticas no mundo vem diminuindo, bem como a mortalidade causada por essa doença. Cerca de 9,7 milhões de pessoas de países de baixa e média renda têm acesso a tratamento com os antirretrovirais, que são os fármacos mais comuns para o tratamento de HIV. Aqui estão apresentados alguns dos fármacos comercializados aqui e utilizados aqui no Brasil para o tratamento do HIV. E vale destacar aqui o AZT e o Efavirenz, que são os mais comuns de serem aplicados aqui no Brasil. Como esses fármacos eles causam muitos efeitos adversos no paciente, né, causando a pessoa fica bastante debilitada com o tratamento, é necessário o desenvolvimento de alternativas que sejam mais eficientes e que possam ser administradas de uma maneira mais fácil, porque a maioria deles é administrada através de injeções, seja intravenosa ou intramuscular. E uma dessas alternativas é o Bictegravir, que apresenta essa estrutura aqui. Ele é um fármaco que foi patenteado pela Gilead e aprovado para uso em 2018. Dentre os tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o Bictegravir está incluído nessa lista. A síntese total do Bictegravir, patenteada pela Gilead, está apresentada neste esquema e possui 5 etapas ao todo, que serão discutidas com mais detalhes na sequência desta apresentação. A primeira etapa envolve a reação de um ácido de Meldrum com um ácido methoxyacético
que é ativado na presença de um cloreto de pivaloíla. O ácido methoxyacético com o cloreto de pivaloíla forma um anidrido misto, que então é atacado pelo carbono, central aqui do ácido de Meldrum, formando esse intermediário 58, como mostrado aqui no mecanismo. Então, este intermediário 58 reagirá a uma solução contendo TFA e 2,4,6-trifluorobenzilamina para a abertura do ácido de Meldrum e formação do composto 59. Essa reação se processa com ataque direto do par de elétrons do nitrogênio ao carbono carbonílico e numa sequência de etapas mecanísticas de protonações e desprotonações, a formação então do composto 59. Esse composto 59 reagirá com DMF-DMA para a formação do composto 60. O DMF-DMA ele existe num equilíbrio, e então o íon imínio derivado do DMF-DMA, que está aqui, é atacado pelo carbono alfa do composto 59, e numa regeneração a carbonila tem a saída de dimetilamina, formando essa espécie carregada, que será atacado pelo par de elétrons do nitrogênio do segundo reagente, formando uma nova enamina, como pode ser observado aqui no mecanismo da segunda linha. Então, tem o ataque ao carbono, uma troca de prótons, na qual o metanol vai ser formado, né, como grupo de partida. Então, o par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono, levando à saída do grupo de partida. Esse próton é abstraído e a enamina 60 é formada. Então, este aldeído protegido com enamina ele é submetido a uma reação de ciclização com oxalato de dietila para a obtenção do intermediário aqui mostrado como 60. Essa ciclização ela se dá da seguinte maneira: num ataque tipo enolato, o intermediário 60 ataca o oxalato de dimetila para formar o seu derivado carbonílico, né? Acilado. E então o par de elétrons do nitrogênio da enamina ataca a carbonila que acabou de ser adicionada, fechando o anel de 6 membros. E então, num mecanismo de E1CB, há a saída de um grupo OH para a formação deste intermediário 61. Então, o cetal 61 ele é submetido a uma hidrólise ácida para a transformação do mesmo num aldeído, como pode ser observado nessa transformação a seguir. E então, este aldeído reage com um cicloaminopentanol para a formação de um novo intermediário com o esqueleto imínico. E então, a hidroxila do álcool ataca o carbono da imina para o fechamento do anel de 7 membros. Então, numa etapa seguinte, o par de elétrons do nitrogênio, aqui dessa amina cíclica, ataca o carbono carbonílico, fechando então o sistema tricíclico do bictegravir. Então, o intermediário 62 é submetido à desproteção com brometo de magnésio para retirada do grupo metilo e gerar então o bictegravir. Bom, e após todos esses procedimentos, ele é obtido na forma final com o bictegravir de sódio. Eu não encontrei
informações sobre os rendimentos percentuais. Porém, nessa síntese de 5 etapas, discutido na patente cujo número está apresentado aqui, ele exemplifica que, a partir de 100 gramas do material de partida, é possível a obtenção de 60 gramas do bictegravir de sódio. Então, essa é a única informação sobre rendimentos que foram encontrados. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.